Nesse contexto de pandemia, de isolamento social, nós fomos provocados pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFABC, pela equipe que cuida de divulgação científica, para pensar justamente esse contexto desde uma perspectiva interdisciplinar. E eu sou da filosofia, sou o professor Daniel Passarelli, da área de filosofia. Estou aqui com o professor Acácio Almeida, que é da área de antropologia, e que vai se apresentar, inclusive vai começar a nossa conversa, justamente para fazer isso. Um diálogo, uma conversa, para a gente trocar ideias desde esses nossos dois lugares, da filosofia, da antropologia e de outros lugares pelos quais a gente passa e passou ao longo da nossa vida, sobre o nosso momento, né? E nós pensamos, então, em três, a gente chamou de três fios condutores que podem se entrelaçar, podem formar uma rede, pode formar um tecido, ou o que a gente for construindo ao longo da nossa conversa, né? O primeiro ponto é esse momento em que homens e mulheres se deparam com a possibilidade da morte, né? O sentido da morte e o efeito do sentido da morte na nossa sociedade e em outras sociedades, na nossa cultura e em outras culturas, né? Um segundo fio que a gente queria tecer aqui nessa conversa é sobre o lugar em que habitamos, né? Nesse momento de isolamento social, de quarentena, nesse momento em que a gente tem que ficar nas nossas casas, o que significa estar em casa? O que é que nós entendemos por ser a nossa morada, esse lugar que é o lugar do nosso, entre aspas, confinamento, né? Estar em casa não devia ser necessariamente estar confinado, né? E, por fim, é uma discussão sobre as pandemias sociais. A gente está falando da pandemia do coronavírus nesse momento, uma questão séria e que nos aflige, em que as pessoas devem ficar nas suas casas até que as ordens das autoridades médicas sejam diferentes, mas essa pandemia, primeiro, ela aflige de formas diferentes, atinge de formas diferentes setores diferentes da sociedade, e, por outro lado, essa é uma das pandemias para muitos setores da sociedade, porque há setores que há camadas, há conjuntos imensos de pessoas que sofrem diariamente, cotidianamente, diversos outros tipos de pandemias, que também são pandemias porque também têm sua origem e sua contaminação espalhadas pelo mundo todo. Então, a gente queria tratar esses três, a partir desses três fios condutores, e como eu aprendi que a gente começa com os mais sábios e os mais experientes, eu queria pedir para o Acácio saudar todo mundo que estiver nos assistindo e começar a puxar essa conversa nossa. Agradeço, eu começo agradecendo imensamente o convite para participar dessa proposta. Acho que a PROEC mostra que todos nós temos um papéis relevantes aí nesse momento, e tirar um pouquinho da discussão, tirar a discussão um pouquinho do campo da epidemiologia, da área médica, e trazer para as ciências humanas, para as ciências sociais, e aí envolver a filosofia, envolver a antropologia e as outras áreas do conhecimento, aí, isso é de extrema importância. Acho que nós temos um papel enquanto pesquisadoras, enquanto pesquisadores, e esse papel, nesse momento, que é um momento quase do inominável, né, de uma situação que nós ainda estamos por entender, eu acho que os espaços para os diálogos serão imprescindíveis, né? Tenho comigo também que em qual momento da vida não devemos falar sobre a morte? Exatamente quando ela se coloca da forma como ela está se colocando, né? Nesse momento sempre fugimos, né? Aliás, a nossa sociedade tem criado caminhos ou atalhos para fugir da morte, né? Para fazer com que a morte não seja vista, porque a morte fede, a morte contamina, a morte traz muitos problemas não resolvidos, né? Como se nós tivéssemos uma brecha que nunca foi fechada, né? E essa brecha, de tempos em tempos, ela parece se distanciar ainda mais.
E aí o papel da cultura é exatamente de ir tapando essa brecha, né? Mas essa brecha, ela jamais será tapada, né? Então, nós vamos aí desenvolvendo, pelo menos as outras sociedades que não, as sociedades ocidentais, né? Resolveram esse problema, se é que esse problema pode ser resolvido, se é que ele é propriamente um problema, através de inúmeros ritos, né? E esses ritos, eles, de alguma forma, traduzem um pouco do que é a vida em sociedade, né? Então, entender os ritos funerários, ter os ritos funerários como um campo de observação, nos ajuda a compreender aquela sociedade. Eu sempre digo a todos os colegas que querem ir à África, a algum país africano, e perguntam o que eu preciso ver. Eu digo, olha, não deixe de ver um funeral e não deixe de ir ao mercado, né? E veja que na nossa discussão esses dois espaços aparecem, né? O primeiro, porque é o momento em que os ritos aparecem em consonância com os diferentes mitos de cada sociedade, né? E depois o mercado, onde a vida se dá, que é contrário, ele é quase que, não sei se é antítese, mas ele não se contrapõe, mas ele complementa esse espaço que é o espaço da casa, o espaço do lar, onde as regras e os protocolos que são colocados de uma determinada maneira, enquanto que as regras do mercado são outras, né? Aqui eu estou dentro da minha casa, é o meu computador, a minha casa, a minha família, e quando eu estou no mercado, você tem um sentido mais coletivo do tudo, do todo, e também são os espaços de sociabilidade e de socialização também. Então, eu tenho comigo, repetindo algo que eu comecei a dizer logo no início, né, que o pior momento para se falar da morte é quando a morte está presente, né? Porque nós costumeiramente falamos, estou morrendo de sede, estou morrendo de fome, estou morrendo de cansado, mas nós não falamos quando a morte aparece, aí criamos algumas figuras assim para dizer, descansou, foi para outra vida, fez a grande viagem, está dormindo o sono eterno, mas não diz, é quase como os mineiros, né? Eles usam o trem para falar de tudo menos do trem, né? Tudo é um trem menos o trem, né? Então, essa forma de ressignificar, eu acho que mostra um pouquinho a forma como nós interpretamos a morte, como cada sociedade interpretou e, sobretudo, no nosso caso, como ela foi ficando de fora e quando ela se coloca da forma como ela vem se colocando hoje, né? Ela invade as nossas casas através da televisão, mostrando cadáveres, ainda que sejam dentro dos caixões, mas o nosso imaginário nos leva a acreditar que tem alguém ali dentro, depois mostrando pessoas sendo sepultadas e a grande queixa de que as pessoas não puderam se despedir, que eu acho que é uma queixa às vezes meio estranha, porque faz muito tempo que não nos despedimos, faz muito tempo que as pessoas morrem em isolamento, que as pessoas morrem no leito de hospital, que as pessoas não morrem mais dentro de casa, que era uma grande reivindicação que tínhamos, né? Quer dizer, que algumas sociedades, e que eu diria que até a minha avó tinha que o hospital era o lugar para morrer, e por isso as pessoas mesmo doentes preferiam ficar em casa, porque é aquele momento em que você vai, a depender de cada sociedade, como é que se constrói a ideia de morte, você vai para um outro plano, né? E esse outro plano depende muito dos vivos que farão, que trabalharão para que essa passagem se dê da melhor maneira. Basta olharmos, por exemplo, da história da morte no Ocidente, mas para não ir longe, para não pensarmos a França ou não pensarmos a África, pensar o próprio Brasil e lembrar de quais ritos funerários tínhamos aqui e como esses ritos funerários foram desaparecendo, porque a morte ela quase que opera no contratempo, né? E se a lógica do capital é que tempo é dinheiro, então nós precisamos fazer tudo muito rapidamente, né? As pessoas precisam talvez comparecer ao funeral, mas depois elas precisam ir trabalhar, não é? Não é à toa também que no funcionalismo público a gente tem uma licença que é chamada licença nojo, né? Que é do momento da morte. Então, a meu ver, o que vem acontecendo agora é mais uma página de todos os trabalhos que a antropologia fez, analisando
de alguma maneira, as várias epidemias, se nós pegarmos a própria situação da lepra, ou se nós pegarmos o que foi o aparecimento social histórico do HIV/AIDS, entender como é que a sociedade respondeu a isso, né? Acho que toda sociedade tem uma capacidade ótima de transformar aquilo que é uma fratura que se coloca, não repentinamente, mas que se coloca violentamente, de transformar isso em uma parte, mas não no todo, né? Porque ela vai superar, não é? Agora, para superar, nós vamos ter que lançar mão de alguns conhecimentos que são os próprios conhecimentos das sociedades indígenas, das sociedades africanas, como é que a morte é trabalhada, né? Então, por exemplo, uma queixa que se faz hoje, que é da impossibilidade de velar o morto, né? Talvez o ensinamento é que velar é uma coisa e funeral é outra, né? Nós podemos dar o funeral, nós podemos fazer um funeral meses depois ou anos depois, até para que possamos superar essa fase. Isso existe em várias sociedades, não é? Você faz o sepultamento naquele momento, as condições são as condições dadas. Vamos lembrar que as pessoas estão reclamando que não podem estar com o caixão aberto, mas vamos lembrar que até 1730, ou aqui no Brasil até 1850, para ser não tão exato, mas é século XIX, que nós passamos a usar caixões, né? Então, o caixão é novidade do século XIX, porque até então não era individualizado o sepultamento, né? As pessoas eram jogadas numa cova quase que coletiva, e depois se começa a individualizar, mas no primeiro momento o caixão, inclusive, era um caixão coletivo, levava a pessoa até o cemitério, quer dizer, que era quase sempre no entorno, dentro ou no entorno das igrejas, né? Jogava o corpo, jogava cal, depois voltava com o caixão e colocava no mercadinho à espera de um novo corpo. E isso mostrava, inclusive, uma diferença social, porque isso era quase que sempre reservado aos brancos e aos livres, mas os escravizados não, eram carregados em redes, e o destino era o mesmo, é claro, que com outros ritos, né? Então, a nossa sociedade, ela, para retomar um dos pontos, ela está sendo obrigada a olhar para aquilo que ela não via mais, né? Ela está sendo obrigada, e ela cobra alguma coisa que ela poderia, inclusive, ter cobrado lá atrás, quando o morto foi tirado dentro de casa e a morte passou a ser o espaço do hospital e não mais o espaço de casa. Quando era o espaço de casa, nós tínhamos, inclusive, a oportunidade de beber o morto, de comer o morto, e nesse momento não se falava de morte, né? Nesse momento não se falava. Falava-se da importância do morto, da importância social dele, muitas vezes até inventando coisas, mas não era o momento que a família ia lá para fazer questionamentos sobre a idoneidade da pessoa, né? E aí tínhamos as carpideiras, então nós tínhamos um teatro formado, não é, que ajudava essa sociedade a superar o trauma, porque se ela não superar o trauma, ela não continuará, né? Todos nós somos fruto exatamente da superação desses traumas, porque se não fosse assim, ninguém teria filhos, né? Porque saberia que a morte vai chegar a qualquer momento, então eu vou deixar alguém ou alguém partirá. Então, essas construções todas que foram ficando para fora, do lado de fora de casa, né? Ela está no outro espaço, mas não dentro de casa. Não dentro de casa. Então, essa oposição é interessante, porque quando eu venho para dentro de casa, quando a lógica passa a ser de ficar dentro de casa, é me colocar também em contato comigo mesmo, num momento em que tudo ficou muito perigoso, o outro é perigoso, a rua é perigosa, eu sou perigoso para a minha família também é um perigo para mim, então passamos a ter cuidado com algumas coisas que sempre se teve cuidado nesses momentos, né? A toalete do morto sempre foi algo importante, porque a ideia também era que o morto precisa ser limpo, ele precisa ser tratado, então barba feita, corpo lavado, então um conjunto de coisas que vão nesse tecido que nós estamos querendo construir. Esses 3 fios,
eles formam um tecido interessantíssimo, né? Que nós não vamos conseguir, nem é o objetivo de responder, porque não são perguntas, né? São reflexões que não podem ser feitas apenas à luz da nossa sociedade, mas elas precisam ser feitas à luz das transformações ocorridas na nossa sociedade, mas também à luz dos conhecimentos de outras sociedades, já que todas as sociedades enfrentam, de alguma forma, a morte. E como é que cada sociedade trata? Como é que as sociedades domesticam ou não domesticam? Trazem a morte para dentro ou colocam a morte como uma estrangeira, né? E como a morte em quase todas as sociedades, a antítese mesmo do nascimento, mas ela é, ao mesmo tempo, a sociedade é responsável por construir o indivíduo ideal, né? Como se houvesse um arquétipo, né? E aí não estou pensando nas figuras da psicologia, mas como se houvesse mesmo um modelo a ser construído. Depois, essa mesma sociedade vai ter que desmontar, né, esse indivíduo que ela construiu, para que tenha esse outro momento que em cada sociedade possui um nome. Então, a meu ver, o que nós estamos vivendo hoje, como eu disse, é mais uma página da antropologia da morte, né? que já estudou as epidemias, acho que nunca estudou uma pandemia, mas discutiu as várias epidemias e como é que cada sociedade tratou. O meu grande medo é que passemos de uma fase, porque a morte ela cria a desordem, né? E nós precisamos ter quem organize essa desordem para transformar numa espécie de ordem temporária. Porque se não fizermos isso, e à medida que a morte vai se aproximando de todas nós, aquilo que pode parecer ser um momento de grande reciprocidade, da solidariedade, da preocupação com o outro, ela pode se converter em algo extremamente violento, né? Que o outro se torna tão perigoso que, sabendo que alguém nas proximidades foi testado positivo para o coronavírus, não é? Então, o que nós vamos ter que fazer é expulsar esse indivíduo. E aí nós criamos, porque veja que interessante, né? Nós nunca tivemos, não que eu tenha lembrança, pensando nas várias epidemias, um isolamento daqueles que estão bem, daqueles que estão com saúde. O isolamento foi sempre dos doentes, né? Se pegarmos os lazaretos, se pegarmos os lugares para onde eram levados os leprosos, então, para ilhas, a Ilha Grande, no Rio de Janeiro, é um grande exemplo, né? Então, você leva para lá, então você aprisiona de alguma forma e você coloca os outros que estão relativamente bem de saúde em segurança, né? E agora não, nós estamos fazendo o seguinte, nós estamos dizendo assim, olha, para o bem, que eu não jamais usaria a expressão para o bem da humanidade, eu acho que é para o bem de um conjunto aí, que é para não colocar, ela vira, num plano da economia mundial, ela vira um problema de risco internacional, não é? Veja que essa preocupação não se tem com a AIDS, essa preocupação não se tem com a malária, quer dizer, é explicável também, né? Elas não se transmitem o contágio não se dá dessa maneira, as questões são colocadas de outras, mas o que eu estou querendo problematizar é que o coronavírus ele coloca em risco a sociedade como um todo, né? Não é a sociedade brasileira, ele coloca num plano mundial, né? O que vai abalar as economias, que vai... Então, eu não sei até que ponto, até que página a preocupação é com a humanidade, até que página a preocupação é com a totalidade, ou se tem algumas pessoas que certamente morrerão e com essas não nos interessam, né? Inclusive é uma forma do sistema também, até, não estou querendo ser leviano, né? Mas se o Estado não está preocupado com contingentes que estão parados nas portas dos abrigos, por exemplo, amontoados nas portas dos abrigos, se essa região que não é muito longe aqui de casa, onde tem os consumidores de crack até
a palavra virou Cracolândia, né? Se ali não tem uma preocupação do Estado, porque essas vidas valem menos, né? Porque parece que é uma cidadania construída a partir do consumo, né? Então, quem consome é cidadão, quem não consome, então eu vou me responsabilizar por essas. Então, o que a gente está vivendo, acho que o Mbembe traduz e o Foucault traduz a questão do direito de viver, né? E quem decide quem vai viver e quem vai morrer. Eu acho que essa é uma questão importante, né? Uma retomada da discussão sobre a morte, né? Mas muito amparado naquilo que os filósofos trouxeram. Eu vou colocar aqui em destaque 2 autores que eu gosto muito, que trabalharam com essas questões. Um é o Louis, esse autor, eu até separei aqui, porque talvez alguém tenha interesse, o Louis Vincent Thomas, que trabalha com as questões, ele tem inúmeros livros publicados, né? Eu diria assim, pelo menos 8 livros, todos eles tratando sobre a questão da morte nas sociedades africanas, né? Um outro autor que eu acho importante, porque é muito atual também para essa discussão, é um livro do Morin, um livro muito antigo do Morin. Eu estou aqui sem os meus óculos, mas eu acho que esse livro do Morin é da década de 70, que é O Homem e a Morte, né? Que é esse livro aqui, né? Que saiu também com outro nome, numa editora portuguesa, mas são 2 livros que, além do livro A Morte no Ocidente, daqui a pouco vem o nome dele. Esses são, na antropologia, eu diria que são as grandes contribuições que nós temos para fazer uma análise atual desse momento e fazer um questionamento à nossa sociedade sobre qual o lugar da morte na nossa sociedade. Eu acho que é isso que se coloca, né? Qual o lugar da morte na nossa sociedade quando aqueles que estão morrendo, pelo menos inicialmente, são figuras reconhecidas, né? Eu acho que nós ainda estamos o coronavírus, ele começa, em muitos lugares ele começou atingindo uma classe média, só que à medida que ele vai descendo para os outros estratos da sociedade, né? E quando ele chegar nas periferias, já dessa oposição casa e rua, mas também centro e periferia, não é? Então, é na rua que a morte vai acontecer, é na periferia que a morte vai se colocar na sua forma mais brutal. Pode ser. Porque, por outro lado, também, eu acho que existe uma questão da solidariedade, de uma movimentação da solidariedade, e que eu fico pensando se esses espaços também não encontrarão respostas que não são respostas individuais, não sou eu recolhido dentro da minha casa, da minha família nuclear, eu, minha esposa e minha filha em proteção aqui, falando com meu filho que está em Florianópolis, que está em Erechim, sabendo se está tudo bem, mas de um coletivo de pessoas que moram em cômodos de 20 metros quadrados, 6 pessoas, 10 pessoas vivendo naquele espaço. Então, como é que essas sociedades também vão responder, já que a atrocidade ela não é novidade, né? A atrocidade não é novidade, a política de morte não é novidade, né? Então, como é que esses grupos vão responder, e já vem respondendo, né? Já vem a revelia do Estado, que sempre se colocou nos espaços chamados de periféricos, e que eu prefiro pensar que às vezes são centros deslocados, né? Sempre se colocou de forma extremamente violenta, né? E que essas pessoas foram se organizando para viver numa relação que é de defesa do Estado, né? Defesa assim, da violência do Estado, né? Se defendendo da violência do Estado, e que perceberam que é só a partir das redes de reciprocidade que a vida é possível, né? Então, pedir o isolamento hoje em algum sentido, para uma camada dessa população, é muito risível. Risível no sentido de que nós revelamos que estamos olhando essa realidade a partir de lentes que são muito opacas, não é? Não são translúcidas, elas não permitem ver, de fato, como é que essa sociedade
se organiza e como é que as pessoas nesses centros deslocados não estão vivendo, cada uma numa casa de 100 metros quadrados, né, com a sua família nuclear, né? Se abriga a avó, se abriga o tio. Então, as sociedades, as camadas mais que estão nesses centros deslocados, logo que economicamente em situações de maiores problemas, porque são empregadas domésticas, são pedreiros, né? Não colocam a pessoa mais velha de casa nos asilos, né? É a classe média que manda para o asilo, né? Então, é uma responsabilidade. Alguém vai dizer assim, não coloca porque não tem dinheiro para pagar. Eu diria que não. Eu diria que não. Ainda existe alguma coisa colocada como um valor civilizatório em que esse velho tem um papel importante, né? E quando ele chega na fase que já não é a fase mais produtiva economicamente, mas ele tem outros papéis dentro dessa família e por isso que ele não é colocado. Então, essas famílias se organizam de uma outra maneira. É isso que nós precisamos ver para não fazermos essas campanhas que parece que atingem todo mundo, porque elas são universais, e universal não tem nada, né? Ela é universal para Vila Madalena, ela é universal para Pinheiros, ela é universal para Vila Olímpia, ela é universal para um espaço muito pequeno, não é? Nós temos conhecimento de gente que os pais moram no mesmo prédio, num andar de cima, e a família mora embaixo, as pessoas transitam assim, mas são pessoas de classe média, né? Se é na periferia, está todo mundo vivendo dentro de um mesmo espaço, dentro de um mesmo apartamento, né? Várias coisas, enquanto você foi falando, eu fui anotando aqui para, enfim, dá para a gente puxar muitas conversas daqui, né? Só o autor que você não se lembrava, acho que é o Arrier, né? Philippe Arrier, exatamente, Arrier, né? ótimo. Morte no Ocidente. Eu fiquei pensando, Acácia, a partir da sua fala e todo esse trajeto que você foi fazendo pelos pontos que a gente anunciou, né? Como que esse esforço de certa maneira, renegar a morte, esconder a morte, como se fosse possível fugir dela, né? Aliás, isso me fez lembrar o romance do livro do Saramago, sobre as intermitências da morte, que é uma delícia também, né? Que é o momento que a morte deixa de matar e as pessoas vão definhando, vão se acabando, assim. Uhum. É trágico ver as pessoas naquela circunstância e a morte não vem matá-las, né? Quer dizer, o que significaria a ausência da morte, né? Mas a gente não pensa, talvez eu, você e outras pessoas pensemos, mas a impressão que eu tenho é que a sociedade tenta se esquivar da morte como se isso fosse possível, né? Achei muito perspicaz quando você disse a gente fala muito da morte, exceto quando está morrendo. Quer dizer, quem está morrendo de sede não diz estou morrendo de sede, né? Diz outra coisa. E isso me parece que é esse esforço de negar a morte. E tem a impressão que eu vou tentar concatenar duas ideias aqui, ver se elas fazem sentido. Me parece que o que está colocado ali é uma espécie de uma urgência de viver. As pessoas parecem que querem se apegar à vida de maneira definitiva, assim, de maneira inimaginável me pensar me soltando disso que é a vida. Quer dizer, as pessoas elas se sentem mal porque elas não podem viver como se a vida estivesse fora de casa, né? Acho que esse é um elemento. Veja, é urgência de vida, por quê? Porque talvez as pessoas não estejam vivendo. Quer dizer, é um pouco contraditório na medida em que se busca empurrar a morte para longe, se desviar da morte como se isso fosse possível, porque eu quero muito viver, e eu quero muito viver porque até hoje eu não vivi o que devia ser vivido, né? Isso me lembra um certo arranjo que eu faço a partir de um conceito de um filósofo que eu nem lido tanto com ele, que é o Nietzsche, que é a questão do eterno retorno, né? Quando Nietzsche pergunta assim, imagine que a sua vida vai parar, Nietzsche não pergunta dessa maneira, eu que já faço aqui uma adaptação e trago ele para o nosso contexto.
né? Imagine que a sua vida vai parar nesse momento, você vai voltar para o início da vida e vai fazer exatamente as mesmas coisas que você fez. Tudo que você fez, você vai fazer de novo, e tudo que você deixou de fazer, você vai deixar de fazer de novo. E quando chegar nesse momento da sua vida, exatamente, vai voltar, vai começar tudo de novo, e esse é o eterno retorno, né? Tudo que você fez, você continua fazendo, e tudo que você não fez fica com algo como sendo uma vida não vivida, né? E ele pergunta, né, então, isso é maravilhoso ou é terrível? Dificilmente alguém vai achar indiferente, né? E quando as pessoas se incomodam com isso, é porque não estão vivendo a vida, né? Quer dizer, eu quero mais tempo daqui para frente para fazer o que eu não fiz até agora. Ora, mas se eram coisas tão importantes, talvez pudesse ter feito até agora. E se tivesse feito, se tivesse essa plena realização, e plena não é uma ideia cristã, uma ideia de completude nesse sentido, né? Mas se eu tiver a convicção de que eu vivi da maneira mais plena possível até esse momento, talvez eu lide com menos de maneira menos arredia, eu diria, fantasticamente arredia com a morte, porque ela está aí, né? Talvez até as pessoas que estejam nos vendo se espantem de um vídeo que a gente já deve estar quase meia hora conversando e falando de morte com essa naturalidade, porque não é um assunto, né? Esse é um não assunto usual. Eu acho que ele é um não assunto por conta disso, por conta dessa incapacidade das pessoas de viverem de fato, né? de executarem de maneira mais satisfatória para si mesmo a própria vida, né? E isso, talvez, em parte, tenha a ver com o reflexo da morada, do lugar que eu habito. Quer dizer, se a minha vida fosse uma vida que eu estou chamando aqui de satisfatória, que me trouxesse satisfação, que me deixasse bem, que me deixasse pleno, é, a minha casa, a minha morada, os gregos tinham a palavra ethos para falar disso, né? Ethos é a morada, da mesma maneira que é o modo como eu moro, né? Então, esse lugar que eu moro e o modo como eu moro não me seriam assustadores, não me geraria incômodo ficar na minha casa por 40, 60 ou 80 dias. Me sentiria feliz, repleto, satisfeito de ter uma biblioteca e poder ler. Eu tenho aqui, e talvez muitos de nós tenhamos, e com a internet, certamente, muitos de nós temos mais material para adquirir conhecimento do que a gente vai ser capaz de ler, de folhear ao longo da vida, né? Então, 40, 60, 80 dias, a princípio não devia assustar. E se assusta, parece que é um sinal de que as pessoas precisam fazer um exame mais aprofundado sobre como tem vivido a sua vida. E talvez a partir desse exame a morte deixe de ser uma questão tão grave e a vida passe a ser de fato o foco, né? Enfim, eu queria puxar um pouco para aí a nossa conversa e talvez pensando também para puxar um outro ponto, não sei se você se disporia a comentar, mas a forma como eu fiquei pensando muito para pensar na nossa conversa aqui, por exemplo, no texto do Foucault sobre o cosmograma Bacon, e como que aquela cultura, por exemplo, não vê a morte como um fim, mas simplesmente como uma etapa no ciclo, né? E a partir do momento que a morte do corpo físico não é mais o fim de tudo, o fim da existência, como os filósofos existencialistas talvez quisessem, eu encaro com muito mais naturalidade esse deixar de estar fisicamente aqui, mas continuo, né? E veja, esse continuo para depois da linha da Calunga, para depois da existência física, né? Esse continuo pode ter muitos sentidos, né? Eu posso dizer que alguém pode dizer que continua porque a sua crença religiosa, espiritual, aceita essa visão de ciclos, de reencarnação ou coisas análogas, mas eu posso dizer que
essa conversa nossa aqui, que a gente vai colocar na internet, vai se propagar por aí, fará com que a gente fique quando nós já não estivermos mais aqui. Quer dizer, Sim. alguém poderá ter em nós algum referencial de ancestralidade que nos coloca também presente. E isso acho que reposiciona um pouco esse medo assim absurdo que as pessoas têm de lidar com a ideia do fim da vida física, né? Não Sim. sei se te dá a ideia de falar mais alguma coisa para gente. Eu vou no mesmo caminho e acho que você, ao falar, vai fazendo algumas provocações, quer dizer, de fazer, de alguma forma, comparações entre o que temos na nossa sociedade e como esses traumas são tratados. Eu estou chamando de trauma pela falta de uma outra palavra, né? Dizer como é que cada sociedade supera o momento da morte. Ela precisa ser superado, né? Senão ela nos coloca numa situação que é de letargia, né? Porque nós não poderemos ficar cultuando o tempo todo, não poderemos ficar chorando o tempo todo, e as sociedades estabeleceram de forma protocolar até o tempo do choro, né? Passado aquele momento que a sociedade estabelece, ela diz, olha, chega, vamos continuar. Ou alguém vai dizer, a vida continua, encontrar palavras para dizer isso. Eu acho que nós vamos ver isso nas sociedades africanas, de alguma maneira, mas eu não vejo isso na nossa sociedade. Talvez seja o momento de trabalhar numa proposta de educar para a morte. Né? Eu acho que, de alguma forma, a minha geração, eu nasci em 1965, e não tem só a ver com o ano de nascimento, mas tem a ver também com o lugar de nascimento. Né? Eu nasci em uma região que é uma região hoje não considerada não tão periférica, para usar essas categorias, que não são categorias que eu gosto muito, né? Mas no lugar da Zona Leste, né? Um lugar povoado por nordestinos e nordestinas, né? Em que, de alguma forma, no momento da morte, expressavam todo o valor do morto, o morto ou a morta estavam ali presentes. Eles não, ao contrário de algumas sociedades africanas, eles não eram necessariamente a figura central, né? Ali naquele momento, mas a família criava uma atmosfera, que era a atmosfera que ia educando as crianças já para aquela realidade, que era a realidade que existe um momento que se dá uma mudança de status. Eu gosto de pensar que é uma mudança de status, né? O que eu vejo hoje, em comparação com as sociedades, por exemplo, se nós pegarmos os Bantus, se nós pegarmos as sociedades que eu conheço muito bem na Costa do Marfim, na África do Oeste, né? Eu acho que a nossa pode ser traduzida numa frase que tem naquele filme O Ódio, La Haine, que é um filme francês, que diz o seguinte, que eu acho que traduz bem a nossa sociedade. É a história de uma sociedade que cai e, durante sua queda, continua a repetir para si mesma: até aqui tudo bem, até aqui tudo bem, até aqui tudo bem. Mas o importante não é a queda, é a aterrissagem. Para mim, a nossa sociedade ela se traduz um pouco a partir dessa frase, né? Ela está em queda e ela vai dizendo até aqui tudo bem, até aqui tudo bem. O importante, o mais importante não é a queda, mas sim a aterrissagem. Nas sociedades africanas, nas que eu conheço, que enfrentam também esses grandes traumas provocados pelas diferentes epidemias, a epidemia da fome, que é uma epidemia provocada por um sistema econômico mundial que provoca, sim, a fome em alguns lugares, que mata tanto quanto o ebola mata em alguns, só que de forma diferente, né? E as várias epidemias que nós vamos vivenciando, mas as sociedades ainda estão muito ancoradas em alguns valores, e aí, entre esses valores, né, a noção de pessoa. O que é a pessoa? Né? Então, essa pergunta, né? Desculpa, você está me ouvindo, Daniel? Sim, estou ouvindo, tá legal. Então, a noção de pessoa que
de alguma forma, em várias sociedades, ela vai se apresentar como a síntese de elementos vitais constitutivos, sendo alguns perecíveis e outros não perecíveis, esses elementos eles estão conectados diretamente com a sociedade, que, pela falta de outra palavra, vou dizer a sociedade dos vivos, né? Então, existe uma relação direta entre aqueles que não nasceram, aqueles que podem ser vistos, porque tem uma realidade, porque existe corpo, eles podem ser vistos, e aqueles daqueles que já se foram, né? Então, qualquer mudança que se faça no status de um acaba tendo implicações no status da sociedade como um todo, já que a sociedade não está muito preocupada com o indivíduo, mas ela está preocupada com o coletivo, né? Então, essa preocupação da noção de pessoa, do que significa essa mudança, a mudança que vai provocar para o conjunto da sociedade. Porque será que entre os Baulé, por exemplo, quando alguém morre, a família vai até o chefe da aldeia pedir desculpas por não ter tido a capacidade de preservar a vida, né? Mas, por outro lado, também, sabe que o entendimento é que ali não é o final. É claro que aí tem algo bastante interessante que vale a pena ser destacado, que é esses momentos de grandes... a gente poderia trabalhar com uma categoria que eu vou usar aqui, que é a categoria de morte boa e morte não boa, não é? Mesmo lembrando que boa parte das sociedades africanas, nenhuma morte é natural, toda morte é provocada. A morte não estaria na origem do tudo, né? A morte ela vem em função, e cada mito vai relatar de uma determinada maneira, como é que se dá a aparição da morte, não é? Mas a morte está sempre associada, e é bastante interessante, porque tem um mito em especial, que é o mito iorubá, que diz que a morte ela é cega, né? E ela sai procurando pessoas, porque ela precisa restituir a essa massa original depois de um pacto que foi estabelecido para que você tivesse matéria-prima para construir, para fazer, para moldar as pessoas, não é? Como ela é cega, ela sai procurando, ela sai tateando e ela leva quem não consegue fugir dela. Então, ela não consegue levar, ela não leva jovens, mas ela vai levar velhos e doentes. Então, a morte, se pudéssemos criar aqui uma categoria de morte reconhecida como morte natural, é a morte do velho. Agora, toda morte que leva a um decréscimo produtivo e reprodutivo, ela gera uma grande anomalia. Se nós pensarmos o impacto, por exemplo, das mortes que serão provocadas e no volume que serão provocadas nas sociedades africanas, elas vão produzir resultados que vão durar por anos, porque se ela matar mulheres, ela está matando aquelas que são responsáveis pela produção agrícola. Então, isso vai ter um impacto muito grande, querendo ou não querendo, vai ter um impacto, certamente, né? Então, o que essas sociedades também fazem, né? Quando tem um fenômeno, que é um fenômeno muito excepcional, e que esse fenômeno ele precisa ser... que a sociedade precisa se organizar para resolvê-lo, para superá-lo, não é resolver, mas para superá-lo. Então, as sociedades, por exemplo, podem escolher não dar os nomes das pessoas que morreram em decorrência de um fato extremo, como é a lepra, como é, por exemplo, o HIV/AIDS, né? Não dar os nomes para aquelas pessoas, porque elas morreram de alguma coisa que traz grandes traumas para aquela sociedade, né? Também, então, o que me parece o que está faltando na nossa sociedade e que podemos talvez buscar nessas outras é a ritualização da morte. Nós nos orgulhamos do fato de sermos sociedades ultramodernas em que as ritualizações não são necessárias, elas são necessárias, né? Só que não existe o rito sem uma relação com o mito, né? Então, que mito como é que nós vamos contar essa história do vivido atualmente, que você está, de alguma forma, preso na sua casa? Eu estou preso, essa palavra ela não é bem verdade, porque você pode sair da sua casa, né? Eu posso sair também da minha, mas
nós sabemos que sair é se colocar em risco, é colocar outros também em risco, né? Como é que nós vamos contar essas histórias depois? Então, eu acho que talvez seja o momento, nessa janela que se abre aí, não é? Para fazermos uma discussão sobre como reintroduzir de forma explícita aquela que aparece sorrateiramente, não é? Vamos lembrar o seguinte, né? A sua avó talvez tenha ensinado algumas coisas sobre morte e que nós fazemos cotidianamente, mas a referência já não é mais o mais velho, né? Mas eu, quando estou dando aula e pergunto para os alunos se existe uma posição para colocar a cama dentro de casa, as pessoas dizem sim. Eu falei, qual é a posição? Ah, não pode colocar os pés para a rua, né? Isso tem toda uma construção em torno da morte, não é? Porque o pé para a rua a gente coloca, não é, do morto, é o pé do morto que vai para a rua, né? Nós sepultamos um tio recentemente, né? A coisa de 3, 4 meses, e no momento que foi sendo tirado o caixão de dentro do carro funerário, iam caminhando com a cabeça, com o corpo, com a cabeça na direção da cova, alguém falou, não, pô, vira, não pode, né? Significa, nós temos ritos ainda, sim, né? Nós temos. Muitas vezes as pessoas não sabem por quê. Então, nós precisamos, talvez, seja nesse diálogo que estamos estabelecendo, em diálogos mais ampliados, fazer alguma coisa. Deixa eu não vou subir aqui, mas só para pegar um livro que eu coloquei. Eu coloquei um livro por aqui, que é de um trabalho que o SESC organizou recentemente, o título é Sobre a Morte. Está aqui em algum lugar, até o final da nossa conversa eu localizo, né? E que foi de um trabalho do Godelier, que foi traduzido recentemente aí, e fomos convidados, eu, o Ailton Krenak, e ouvir o Ailton Krenak é sempre um prazer, juntamente com o Edgar, que é professor de antropologia lá da PUC, que era para fazer uma discussão mesmo sobre a morte nos tempos atuais, não é? E essa discussão, ela deve sempre incorporar nesse momento, já que nós fomos perdendo essas referências, dizer assim, mas como é que se faz, como é que as diferentes sociedades enfrentam, encaram e traduzem, sobretudo traduzem para as crianças a morte. As nossas crianças falam mais de morte hoje do que falávamos quando você era menino e quando eu era menino. Os meninos agora sentam no sofá e falam matei, e eles têm uma mão, um dedo ágil para matar, né? Mas efetivamente não sabem, não convivem com a morte. Quando morre o peixinho, alguém vai e compra outro. Quando morre o cachorro, nós tivemos uma situação risível algum tempo atrás, que uma colega comprou um cachorro, as crianças perderam o pai, e aí você vai tentando superar a morte, enchendo de presentes, enchendo de coisas, né? Eu espero que, se ela assistir essa nossa, ela se veja e depois não venha reclamar comigo sobre a minha interpretação, mas essa é a minha interpretação. E aí ela comprou um cachorro e o cachorro adoeceu. Ela levou para o lugar onde ela tinha comprado lá, o cachorro morreu, passou um tempo, o canil resolveu dar outro, só que deu um outro cachorro. Só que ela tentou convencer as crianças que era o mesmo cachorro, só que maior, né? E agora, passado alguns anos, ela contou para as filhas que ela tinha trocado o cachorro, que é o que as pessoas fazem, né? É o peixinho, é o avô, então não pode ir no funeral do avô porque eu quero ter aquela imagem, é melhor que você tenha e não a imagem do caixão. As crianças não vão ficar com a imagem do caixão. Tem um trabalho bastante legal sobre um pedido que fizeram para algumas crianças de 6, 7 anos para que pintassem a figura de Deus, do Deus cristão, né? Figura de Deus. E diz que as crianças pintaram uma figura decrépita, horrível, né? Por quê? Porque a associação é que alguém que produz muitas dores, né? Então, quando morre o avô, é que Deus levou, porque se morre o peixinho, Deus levou, se morre. Então, nós vamos transferindo para esse alguém
que é capaz de fazer em algumas culturas, é capaz de definir quem fica e quem não fica, quando no fundo, existe uma responsabilidade social muito grande, né? As pessoas que vão morrer nessa pandemia, muitas delas vão morrer porque na história mais recente, nós temos dados que provam que quem nasce no Morumbi vai viver muito mais anos do que quem nasce no Jardim Ângela, que está ali a alguns 2 quilômetros, 3 quilômetros de distância, né? Então, nascer preto significa também que vai morrer antes de completar uma determinada idade, né? Diferentemente de brancos, vai morrer morte violenta. Então, isso se insere num contexto e que eu consigo até entender por que a morte é colocada para fora, porque a morte ela te coloca para pensar. É esse o momento que tem muita gente pensando, né? E será que eu vou ser atingido? Será que a minha mãe? Será que a minha tia? Então, talvez um dos grandes momentos de reflexão é aquele em que, no funeral, quando dá às 3 horas da manhã e as pessoas começam a falar de outras coisas, né? Que no momento elas tentam dizer para a viúva, para o viúvo, para a família, olha, sentimos muito. Depois chega um momento que a morte é superada. Vamos ver a história do jazz, por exemplo, né? As pessoas vão no lamento e depois voltam de uma outra forma. Se pegar as descrições que o Lecoq e outros viajantes fizeram dos funerais de pretos no Brasil das Irmandades, tem um momento em que você não sabe mais se é um momento de dor ou um momento de festa, mas a morte é uma festa, como diria o João José Reis, né? A morte é uma festa, o rito funerário. Agora, ele não é uma festa quando se dá da forma como está se dando. Aí é impossível que uma sociedade construa alguma coisa que se assemelhe a uma festa, porque ela vai provocar traumas, né, da forma como ela se coloca, porque ela vem, ela atinge uma coletividade, né? Tá certo que os velhos sempre disseram que a morte, quando vem, ela fica um tempo. Então, por isso a gente precisa ter cuidado com a morte. Por isso, quando a gente volta do cemitério, a recomendação agora de chegar e tirar a roupa e colocar para lavar por conta da pandemia, sempre foi a recomendação que se fez, principalmente no candomblé, mas não só no candomblé, né? Mesmo quem é católico fazia isso. Chegava, tirava a roupa, batia o pé, né? Assim que saía do cemitério, depois chegava em casa, tirava toda a roupa, colocava para lavar, porque ela contamina. Então, o coronavírus contamina, e o problema para todos nós é que a morte contamina. Então, nós estamos duplamente contaminados com algo para o qual nós não temos ferramentas para lidar, ferramentas culturais para lidar, porque outras sociedades estabeleceram as ferramentas culturais, mas elas estabeleceram não da noite para o dia, elas foram construindo os mitos, elas foram construindo os ritos, elas foram construindo um conjunto de ferramentas que faz com que o indivíduo, mas, sobretudo, a sociedade, lide é doloroso mesmo, mas ela vai lidar com aquilo. E a nossa sociedade não. Nós viemos sem essa ferramenta e, nesse momento, não temos essa ferramenta para lidar. Não é? Então, para lidar com o quê? Para lidar com aquilo que se colocou dessa maneira, que é o duplo contágio, sendo contaminado pela morte e a força que a própria pandemia coloca através do vírus, não é? Então, essa ideia do pureza e perigo, né? Essa ideia do perigo que se coloca, e a pureza está em lavar, em limpar o tempo todo, né? Tentar se manter sempre limpo, né? Mas nunca estaremos efetivamente limpos, né? E aí nós estaremos sempre numa situação de perigo, né? Eu acho que o nosso papel pode ser, começando com essa proposta, de ir retomando a discussão, não naturalizar a morte, né? Porque isso não se faz ao longo de 3. Desculpe, não se faz ao longo de 3 meses, não se faz ao longo de 4 meses, mas se faz ao longo de uma história, né? Alguns espaços, eu destacaria aqui as comunidades terreiro,
elas trabalham a problemática da morte de uma outra maneira, não é? Isso não significa que as pessoas, e aí pegando uma referência de quando eu era pequeno, as pessoas diziam assim, os japoneses, quando morre alguém, eles fazem festa, né? E não é isso, né? Mas como é que cada sociedade age no sentido para não sucumbir, eu acho que é essa a palavra, como é que ela age para não sucumbir. E a nossa sociedade, para repetir algo que eu já disse, nos falta ferramentas para isso, nos falta ferramentas mesmo, e as pessoas estão buscando essas ferramentas, né? Eu acho que uma ferramenta que talvez pudesse ser de alguma forma pensada é que façamos, nós não estamos em dívida com o morto por não termos tido a oportunidade da despedida, né? Nós temos mecanismos que é esse da memória, que são excepcionais, e depois os ritos religiosos poderão ser feitos depois, né? Existe uma passagem bonita do Santo Agostinho, da época que era só Agostinho, que não era santo, que é de um livro pequeno, o título é O Cuidado Devido aos Mortos, né? Era uma preocupação geral das pessoas saberem se elas fossem sepultadas ao lado das tumbas de homens santos, se no momento da ressurreição, se eles seriam os primeiros, né? E ele disse que não, que você não precisa ter essa preocupação, né? Pensando aí numa perspectiva cristã, que não precisaria ter esse tipo de preocupação, né? Porque a morte nos acompanha, talvez seja a grande marca do que é o processo de hominização, é exatamente a preocupação em dar sepultura, não jogar. Mas vamos lembrar que a nossa sociedade muitas vezes deixou corpos, né? Tem o Vivaldo Quaraci, falando do Rio de Janeiro do século XVIII, ele fala que quando se criou a obrigatoriedade de que os senhores dessem sepultura aos seus escravos, e que naquele momento eram as Irmandades de Misericórdia, você tem depois do 18 para o 19, quando a municipalidade começa a se ocupar dos funerais, as irmandades entram em falência, né? As irmandades começam a desaparecer. Então, quem assume isso? A municipalidade. E, ao assumir, a municipalidade muitas vezes transferiu para as Santas Casas de Misericórdia. E as Santas Casas queriam receber, mas o senhor não queria pagar. Até porque o que ele estava descartando não era gente. Na perspectiva dele, era coisa, né? Então, como ele vai? Então, não era incomum que os senhores, na calada da noite, pegassem esses corpos e levassem para algum lugar. Então, o Vivaldo Quaraci fala de situações vividas no Rio de Janeiro em que esses corpos eram arrastados depois para a cidade, para o interior, para o espaço mais urbanizado, pelos cães, e que você passava a ter inúmeros corpos espalhados ou pedaços de corpos espalhados, né? Então, quando o processo de humanização é o reconhecimento de que o outro é humano e por isso eu dou sepultura, mas estou dando sepultura para o outro porque eu também me vejo nessa relação, não é? Então, eu acho que é um momento aí que nós temos bastante interessante para se pensar essas ferramentas. É um momento que a sociedade vai se repensar. Agora, ao se repensar nesse momento, isso vai ter continuidade, eu diria que não acredito nisso. Eu não acredito que essas mudanças possam ocorrer em tão pouco tempo. Eu acho que o que virá depois, numa perspectiva do que o capital vai estabelecer, né, é pior do que o vivido antes, né? E que aí não tem nada a ver com os ritos, mas tem a ver com uma reorganização do próprio capital. E o que nós vamos fazer depois, saído desse momento, criar grandes festas onde vamos nos abraçar, onde vamos comemorar e onde teremos sim que nos preparar para outras, né? O que nós estamos vivendo aqui hoje, de alguma forma, com as devidas, com todo o cuidado que eu faria, mas vamos lembrar quando os europeus chegaram aqui e trouxeram pela primeira vez a gripe, né? Se nós pegarmos o que era a ocupação
das Américas, depois no que virou, né, ao que foi reduzida a população originária, né, nada mais é do que através de um genocídio, e que nós temos aí um agente, né, que é um agente importante aí que é a gripe, né, que são os vírus. Não é? Então, eu acho que o que nós estamos vivendo hoje nos permite pensar um pouco isso, mas, sobretudo, nos pensar como é que nós vamos como nos organizaremos enquanto sociedade. E aí a minha preocupação, e eu falo bastante, né? A minha preocupação é mesmo de repensar a ideia de família humana, né? Já que uma parte um elo dessa família, ou não é um elo, mas uma parte dessa família foi colocado para fora, não é? E hoje, qual é a nossa preocupação? Essa parte continua do lado de fora, não é? Então, talvez recuperar algumas coisas, Daniel, que na nossa sociedade talvez nem seja mais possível, mas entre a casa, que é onde nos recolhemos agora, e o espaço público, não é? Existe um lugar intermediário que sempre foi a calçada, né? Só que fomos nos privando de tudo isso, né? A rua é um lugar perigoso. Existe o entendimento de que os espaços públicos são perigosos, né? De que eu tenho que me recolher rapidamente. As pessoas que estão na rua são pessoas perigosas, não é? Então, a ideia do espaço público, da volta ao espaço público, que se faz em momentos específicos, que se faz no carnaval, que se faz depois na virada, mas depois no dia a dia, esse espaço ele não é ocupado da forma como ele poderia ser ocupado, né? Talvez aí seja o momento de uma revalorização também desse espaço. Eu não acho que ele o que se coloca contrário à ideia de casa, não. Eu acho que ele é o complemento de tudo isso, né? A rua é o complemento, né? Acho que nós, que talvez você um pouco menos, mas eu tive muito isso, que viver na rua era uma coisa maravilhosa, né? Viver, mas a rua não era lugar de moradia. A rua era lugar de trânsito. E as pessoas se recolhiam depois. Hoje nós já temos algumas gerações nascidas na rua, né? E aí criamos aí termos que são inconsistentes, que é a população em situação de rua, né? Quando a rua é um lugar de trânsito, não é lugar de moradia. Então, eu não posso nem falar de gente que mora na rua, porque a rua não foi feita para morada, né? Então, já mostra uma anomalia desse próprio sistema. Eu me lembro, na verdade, jogava bola na rua. Eu lembro que era um lugar de trânsito, mas também não era um trânsito de carros tão intenso. Eu lembro que em ruas mais tranquilas a gente colocava o chinelo para fazer o gol e jogava bola na rua, né? E de fato foi se perdendo isso, né? Agora é interessante, Acácio, e vou tentar amarrar algumas coisas para ir finalizando aqui, que quando você diz eu te entendi perfeitamente, eu só quero explicitar algo a partir do que você diz. Quando você diz várias vezes assim, a nossa sociedade não tem mais os instrumentos, os ferramentais para lidar com isso, porque abandonou essa dimensão do rito e do mito, né? Eu entendo que a nossa sociedade é ocidentalizada, né? Porque tem que pensar na nossa sociedade Brasil, a gente, isso tudo está presente, quer dizer, esse caldo cultural que faz o que a gente chama de Brasil, guarda, como você mesmo falou, dos terreiros ou de outras tradições, né? Quer dizer, guarda isso, e eu diria guarda de diversas fontes, né? De muitas fontes. A gente está talvez numa situação privilegiada no sentido de ter, não é ter acesso no sentido de posso pesquisar e conhecer, mas ter na nossa formação cultural diversas culturas originárias que trazem isso, que trazem esse ferramental para a gente, esse instrumental para a gente. Acho que, junto com isso, às vezes eu acho que eu sou otimista demais, mas assim, nós estamos num momento em que
esse pavor absurdo da morte nos coloca a pensar. Estamos nas nossas casas, em isolamento social e tentando arrumar o que fazer. Está aí o que fazer, né? Podemos pesquisar como outros povos, outras culturas lidaram com essas questões. E uma coisa que me chama a atenção é que, na sua fala, que eu concordo com muita coisa, e o que eu não concordo é porque eu estou aprendendo agora, te ouvindo, né? A dimensão sociedade, a dimensão sociedade, quero dizer, o grupo em relação, muito mais o grupo do que o indivíduo, né? Tanto quando você foi falar, você fala da pessoa, mas é diferente do indivíduo também. Agora, como está presente essa dimensão da sociedade? Você falou de família humana, você fala que nós temos que lidar como sociedade com isso, e eu concordo assim, plenamente. E aí é um exame que nós temos que fazer, nós, digo eu, você, os nossos colegas mais progressistas e o conjunto da sociedade, que é o que nós chamamos por sociedade. Porque no momento em que vem esse embate político que a gente vive, em que um presidente diz vamos para a rua, outras autoridades pautadas nas questões científicas, nos valores científicos, conhecimentos científicos, dizem não vamos para a rua, fiquem em casa, a gente constitui uma sociedade dos que têm casa, né? E aí, assim, eu não saio de casa, inclusive, não saio de casa para ajudar quem não tem casa, quem não tem nem álcool em gel e nem água e sabão para lavar as mãos, né? Nesse momento, nós estamos circunscrevendo o que a gente chama de sociedade, né? E isso eu acho assustador, porque isso está fazendo a direita, a esquerda, os conservadores, os progressistas, todo mundo que tem um mínimo de base científica na sua decisão, tirando alguém que insanamente esteja mandando todo mundo para a rua, né? Nós estamos circunscrevendo a sociedade a esses, né? E isso é assustador. Eu queria deixar com uma provocação para quem estiver nos ouvindo e com isso eu já me despeço e passo a palavra para você finalizar também, mas assim, eu estou torcendo muito, muito para quando passar essa crise, essa pandemia, esse momento de isolamento, os nossos colegas se mantenham tão mobilizados para lidar com as mazelas sociais quanto estão para lidar com a crise atual. A questão é que agora a morte está batendo na própria porta da casa de quem tem casa, de classe média, baixa, média e alta, então está todo mundo sensibilizado. E eu quero muito que essa sensibilização continue quando o pessoal não tiver como risco perante a si, mas o risco estará na sua visão de sociedade. Quer dizer, se eu deixar de fazer essa mesma mobilização, essa mesma preocupação, com essa mesma intensidade, nem um centímetro a menos, com essa mesma intensidade, se eu deixar de fazer isso só porque a morte vai ser daquela pessoa que está à margem da sociedade, porque aquela pessoa que não tem a cara, etc., aí para mim perdeu sentido, aí virou egoísmo puro, né? E talvez algumas pessoas ajam dessa maneira, mas eu estou direcionando a minha fala agora justamente para esses grupos que se reconhecem como mais esclarecidos, não no sentido iluminista do termo, mas são capazes de fazer uma leitura política, social, mais adensada, e que eu não via se mobilizando com tanta gana até o problema chegar na sua porta. Então, assim, o meu voto para o fim dessa quarentena é que a gente constitua outras quarentenas e que sejam quarentenas de mobilização contra isso que eu estou chamando de pandemias sociais, contra isso que você, em várias conversas, já se referiu como o genocídio do povo negro, que está privado das universidades, que está privado de uma vida com segurança, com condições, não é nem com dignidade, mas com condições adequadas para se viver. Então, o meu desejo é que a gente, vencendo essa pandemia, aqueles de nós
que ficarem ainda aqui, que façam os seus ritos e transitem bem, deixem transitar bem aqueles que não ficarem por aqui, e que nós que ficarmos continuemos nessa outra luta, porque me espanta como a gente se esquece disso nesse momento. A mensagem é dura para terminar, mas eu termino assim, já me despeço de quem estiver assistindo e passo para você também fazer as suas considerações e a gente encerra. Farei rapidamente. Acho que, primeiro, lembrando que concordo totalmente com você. Às vezes, ao falar, vou criando alguns universalismos que não existem, né? Nós estamos em um lugar, e às vezes me estranha quando eu estou dando aula sobre África, em que alguém diz assim, professor, olha que interessante, porque os africanos, eles são bem diferentes de nós ocidentais, né? Eu logo pergunto, mas onde é que você está vendo ocidentais aqui? Né? Deve existir um lugar entre o Ocidente e o Oriente, e parece que nós estamos exatamente nesse lugar, né? Que é nesse caldeirão bastante interessante. E ao falar isso, pegando nesse caminho que você abriu aí, lembrei de um trabalho maravilhoso do José de Souza Martins, de um trabalho organizado por ele, final, acho que é início da década de 80, que foi um seminário, se não me falha a memória, em 82, mas o título eu ainda lembro bem, eu lembro muito mais de livros pelas capas, pela cor da capa, né? É uma capa verde, o título reúne esse encontro, esse seminário, o título é A Morte e os Mortos na Sociedade Brasileira. Então, ele pega as diferentes dimensões a partir de diferentes grupos. Então, como é que isso aparece para os quilombolas, como é que isso aparece em diferentes sociedades indígenas, e, de fato, está muito correto. Não dá para ter como referência essa nossa bolha aqui, onde as regras, inclusive as regras da higienização dos espaços, né? Já que se a morte contamina, então eu tenho que colocá-la para fora, né? Então o cemitério da Consolação era fora, todos os cemitérios eram fora, porque você vai criando a higienópolis, né? E essa higienópolis é de colocar para fora. Nos agride, quer dizer, agride essa sociedade quando ela tem que conviver com a pessoa que está ocupando a calçada como sendo parte, como sendo a sua residência, né? E eu vi há não muito tempo atrás, passando na Praça do Correio, um senhor um rapaz vinha falando alto do celular, e uma mulher sentada assim no chão falou: ei, fala baixo. Aí ele falou: falo como eu quiser, fala na sua casa, aqui não. Ela estava apontando, olha, esse aqui é a minha casa, né? Então, é uma sociedade de uma complexidade muito grande, e de uma capacidade que nós temos hoje de reduzir tudo àquele momento, e parece que tirar pouco aprendizado, né? Então, eu espero, sim, que façamos vários questionamentos, né? Hoje nós saímos para caminhar um pouquinho, né? Com toda a segurança, mantendo as distâncias, não, mas saímos para andar um pouquinho, e deu para ver que aqui bem próximo de casa, todos os restaurantes estão com placas de delivery, né? Então, eu me resguardo, mas tem alguém que vai se arriscar por mim. Aí eu posso já, como justificativa, que se eu também não pedir nada, aquele negócio vai fechar. Mas, efetivamente, eu tenho alguém que está se arriscando, sim, que é alguém que está indo para lá e para cá. Né? Então, numa leitura mais aprofundada, não seria estranho falar que a hipocrisia ela permanece, e que talvez aqueles que se juntaram para esse movimento em defesa da vida não tenham percebido que nem sempre estão fazendo um movimento em defesa da vida de todos. Né? E fazer a defesa da vida, por exemplo, é impossível que alguém que tenha entendido o que nós estamos discutindo aqui vire as costas para o SUS, ou diga que o SUS é uma porcaria. Né? O SUS é uma conquista muito grande dessa sociedade, né? A partir da Constituição de 88, e para defendermos a vida, teremos que defender, por exemplo, o SUS. Então, eu diria que será uma hipocrisia se alguém que defende a vida disser que não defende o SUS. Então, eu gostaria de ver, aproveitando
o seu convite para que entrasse na nossa pauta a defesa do SUS, a defesa das universidades públicas, a defesa de dinheiro para pesquisa, a defesa da renda mínima, né? Um compromisso de que ninguém mais vai morrer de fome, um compromisso de que as pessoas terão acesso a esses bens que são produzidos coletivamente, um compromisso de que as grandes riquezas serão taxadas, sim, né? Porque são elas que sugam parte daquilo que é produzido e vivem da especulação e não de fazer com que isso gere emprego, gere renda, gere vida, e uma vida que seja uma vida digna de ser vivida, né? E a vida digna de ser vivida é aquela vida que se vive com dignidade e vive com sorriso e vive com alegria, né? Tem uma, eu não gosto, eu odeio piadas, mas tem uma que eu gosto muito, que as pessoas falam de uma pessoa que foi visitar um médico porque ele queria viver muito. E o médico fez algumas perguntas, mas o senhor bebe? Não. Mas o senhor se diverte? O senhor dorme tarde? Não. Então o senhor bebe? Não. O senhor dorme tarde? Não. O senhor curte? Vai para a casa dos amigos? Também não. Então, aí o médico disse, então para que o senhor quer viver muito? Né? Então, a vida só vale a pena se for uma vida com prazer, né? Agora, o prazer está reduzido a um pequeno grupo que tem prazer porque quase sempre explora os outros. Então, eu espero que quem está nos assistindo e que muitas vezes tem uma diarista trabalhando em casa, que tenha feito a tarefa de combinar que ela não virá e combinar que fará o depósito na conta dela. Eu quero acreditar que essas pessoas estão fazendo esse conjunto grande, né? Que senão eu diria que não teremos aprendido nada com esse momento. E eu agradeço imensamente a oportunidade, que eu acho que é muito mais, talvez, uma oportunidade para mim do que uma oportunidade para quem está ouvindo, porque é uma vontade de falar dessas coisas todas, e o convite para que logo, logo, né, Daniel, nós já tratamos disso em alguns momentos, de retomarmos essa discussão sobre a morte e os mortos na sociedade brasileira, né? Uma perspectiva cultural, uma perspectiva demográfica, uma perspectiva política, uma perspectiva multifacetada aí, que envolve a filosofia, envolve a antropologia, a sociologia, a história, a medicina, a literatura também, né? A neurociência também, envolve aí diferentes áreas para pensar esse que continua sendo talvez o nó górdio aí, de todas as sociedades, né? E a nossa vai virando um grande novelo, e por isso que tem esses fios aí que nós vamos estabelecendo. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Cássio, e até mais para quem nos viu. Até mais, um bom descanso.